Meus irmãos, sejam muito bem-vindos à lição de número 10 da revista do terceiro trimestre do ano de 2024, a revista que tem por título O Deus que Governa o Mundo e Cuida da Família, falando a respeito de Ruth e Esté. Nós já estamos aí no meio do capítulo de Esté, vamos entrar agora na lição de número 10, que vai falar a respeito do final do capítulo 4 até início aí do capítulo 5 do livro de Esté, livro esse que contém 10 capítulos. Então nós chegamos aí à metade desse livro. Nós já passamos o livro de Ruth. Você que não assistiu às lições anteriores, eu te convido a voltar aos vídeos aí anteriores e assistir também e ser edificado por essa revista e essas histórias onde Deus mostra o seu cuidado pelo seu povo. Nós vamos agora entrar na lição de número 10, que tem por título O Plano de Livramento e o Papel de Esté. O Plano de Livramento e o Papel de Esté. Vamos já entrar então na lição. Vamos ler agora o texto áureo, que está em Isaías, capítulo 64, e o versículo 4, que diz assim: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Repetindo o texto áureo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Esse é o texto áureo, e o texto áureo está dizendo para nós que nunca existiu e nunca existirá um Deus além do nosso Deus. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso, ele é onisciente, onipresente, ele é o mais forte que tem e que existe. Aliás, não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele sabe de tudo, ele sabe de todas as coisas e ele sabe como nos dar livramentos também. Que é isso que nós vemos também na história de Esté. Então o nosso texto áureo já coloca aí para nós a grandeza do nosso Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, ou seja, nunca ouviu antes um Deus maior do que o nosso Deus, ou que tenha feito coisas extraordinárias como o nosso Deus. Ele fez, ele faz e ele sempre fará, se for assim a sua vontade. Nem com o ouvido se percebeu, e nem com os olhos tampouco se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aqueles que nele esperam. Ou seja, ele trabalha em favor dos justos, porque é o justo que espera a volta do Senhor Jesus, é o justo que também espera o favor de Deus para a nossa vida. Então, é ele que trabalha em favor de nós, ele trabalha em favor daqueles que esperam e confiam nele, e é isso que nós precisamos fazer também, e certamente ele nos dará a vitória. Eu quero ler também um texto ainda dentro desse texto áureo, falando sobre esse Deus grande, esse Deus que nós servimos, que está no Salmo 115, que está no verso 4 a 9, que diz assim: Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio e teu escudo. Está falando aqui de outros deuses que a humanidade criou, onde tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Mas aí o salmista, no verso 9, ele deixa para nós: Confia, ó Israel, no Senhor, ele é o teu auxílio e o teu escudo. Não existe outro Deus além do nosso Deus, ainda que criem por aí deuses, mas eles não fazem nada, ou melhor, eles não fazem nem perto do que o nosso Deus é capaz de fazer. Tendo olhos e contempla o seu povo, tendo mãos e abençoa a sua igreja, tendo pernas e caminha no meio do seu povo, e tendo aí boca e fala com o seu povo. Esse é o nosso Deus, a qual nós confiamos. Partindo então para a verdade prática, diz assim: é nós
é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. É nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Esté capítulo 4, versículo 3 diz assim: E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. É um pouquinho do que nós já falamos na lição de número 9. Se você não viu, volta lá e assiste, porque foi de grande valia para a nossa vida como cristão, que fala também um pouquinho do que a verdade prática quer trazer para nós, que é nos momentos difíceis e, infelizmente, nesses momentos dramáticos que a vida nos traz, é que nós procuramos o Senhor. Na maioria das vezes, ou melhor, em muitas das vezes, nós só procuramos a Deus. E quando eu falo nós, é nós cristãos no geral. Às vezes só procuramos a Deus quando nós estamos vivendo um momento de luto, quando nós estamos vivendo momentos quando estamos vivendo momentos dramáticos da nossa vida. Foi assim também lá no povo judeu, aonde Esté estava, e no capítulo 4, versículo 3, a qual nós lemos, a notícia chegou nas províncias, e então com grande luto eles jejuaram, choraram, lamentaram e oraram a Deus. Então foi necessário o luto chegar, foi necessário aí essa dramatização chegar, foi necessário essa provação chegar para muitos dos judeus que estavam ali acomodados naquele lugar. Então eles começarem a se mexer e falarem, orarem, jejuarem e se consagrarem a Deus. É necessário às vezes esse momento chegar na nossa vida. Infelizmente muitos só adoram quando esses momentos chegam. Partindo para a nossa introdução, diz assim: nessa lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esté em favor de todo o povo judeu. O decreto do rei estava assinado. A ordem de extermínio havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. É o que nós um pouquinho falamos também na verdade prática. Que o clamor, a confiança, o agir conforme a direção de Deus. Eles precisaram, então, clamar, eles precisaram, então, confiar em Deus e agir conforme Deus queria que eles agissem. Então, essa lição de número 10, ela está baseada no final do capítulo 4, como eu disse agorinha, no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5. Quando há um diálogo entre Esté e Mardoqueu e quando ela se apresenta diante do rei Assuero, porque ela também tinha um plano de contar para o rei Assuero aí as coisas que vamos ver agora nessa lição à frente, mas essa lição então está baseada nos capítulos 4 e início do capítulo 5 também. Então nessa introdução nós vemos que é preciso clamar a Deus e agir segundo a sua direção. Foi o que o povo fez, foi o que Esté e Mardoqueu também, nessa conversa que eles tiveram, eles decidiram fazer. Vamos partir para o tópico de número 1, que diz o perigoso plano e o temor de Esté. O perigoso plano e o temor de Esté. E o primeiro subtópico diz lamento, choro e compadecimento. Vamos ler. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esté soube da crítica situação do primo e compadeceu-se, mas não sabia os motivos. Sua atitude foi enviar roupas para vestir Mardoqueu, que as recusou. Esté precisava saber o que estava acontecendo de tão grave. Então enviou Hatak, um dos eunucos, para perguntar a Mardoqueu por que agia daquele jeito. Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esté. Seus sentimentos eram sinceros, assim como de todos os judeus das províncias.
diante da ordem da matança emitida pelo rei. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que se passava. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Em um momento de profunda agonia, Jesus abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixassem só. Então, nós vemos aqui, recapitulando um ponto da aula passada, que foi o lamento, o choro e o compadecimento, que quando Mardoqueu se vestiu de roupas de cinza. Falamos na aula passada também um pouquinho a respeito disso aqui. Que quando Mardoqueu e o povo soube aí dessas cartas enviadas às províncias do que iria acontecer, na verdade já tinha até data marcada para o extermínio de todos os judeus, quando Amã fez esse plano e pediu o rei Assuero para assinar então essa carta. Então ele assina e está decretado que isso aconteceria. O povo então virou grande choro, lamento e compadecimento. Esté precisava saber disso e Mardoqueu também sabia que precisava contar para Esté isso. Esté capítulo 4 é o que a lição traz para nós, eu quero ler também com vocês. Esté capítulo 4, do versículo 1 ao 3, diz assim: Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. É o que nós falamos um pouquinho na aula passada e também estamos a falar aqui também nesse primeiro subtópico, que é um pouco recapitulando o que já falamos na aula passada. Nós precisamos ter com quem contar, saber a hora certa de contar e como fazer isso. E como fazer isso é o que nós vamos ver que Esté, ela fez isso em Mardoqueu também. Mardoqueu não saiu falando as coisas para os outros, Mardoqueu queria falar com Esté. Esté também não ouviu de Mardoqueu e saiu falando para qualquer pessoa, mas ela bolou um plano para então ir falar com o rei Assuero a respeito disso. Segundo subtópico diz um obstáculo real. Nós vamos ver o obstáculo que Esté tinha. Por intermédio de Hataque, Mardoqueu deixou Esté informada de todo o ardiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia de decreto de Assuero. Ele pediu que ela fosse ao rei e suplicasse pelos judeus. Mas havia um grande obstáculo. Esté respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei que não permitia que qualquer pessoa, homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamada pelo rei. Olha que interessante, que é a primeira vez que nós vemos Esté pensando bem no que Mardoqueu fala para ela. Em todo tempo nós vemos Mardoqueu falando para Esté e ela, sem pensar duas vezes, fazendo aquilo que Mardoqueu falava para ela. Mas nesse momento ela entendia mais do palácio do que Mardoqueu. Então ela sabia que existia uma lei que ninguém, nem homem, nem mulher, nem ninguém, poderia adentrar aonde o rei estava no palácio. O rei tinha um lugar no palácio e então o restante das pessoas tinha outro lugar, porque eles não poderiam chegar até onde o rei estava sem serem convidados. Então Esté sabia dessa lei e ela poderia até mesmo ser executada por causa dessa lei. Se ela entra na presença do rei sem ser convidada, Esté tinha medo de que ela fosse executada. Nós vemos aí nas lições anteriores que a rainha Vaste foi tirada do trono por muito menos. A rainha Vaste foi tirada do trono por muito menos. Ela não entrou, ela não invadiu o espaço do rei. Muito pelo contrário, ela não fez isso. Então Esté estava com medo de chegar lá invadindo o espaço do rei Assuero e ele então a matasse mesmo. O que poderia acontecer também. Então Esté mostra aqui para Mardoqueu um obstáculo que ela tinha para contar esse plano a Mardoqueu, a Assuero.
esse plano que ela tinha com Mardoqueu de livrar os judeus. Ela precisava fazer isso, mas ela tinha um obstáculo à frente. Continuando lendo aqui, a sentença era a morte. Foi como eu falei agora, a sentença dela era a morte se ela fizesse isso, ou a qualquer pessoa. Salvo se o rei estendesse o cetro de ouro. Acredita-se que essa rigorosa norma existia porque os reis temiam ser vítimas de conspirações, como ocorreu com muitos deles ao longo da história mortos no trono. Ou seja, essa lei existia porque em tempos passados, desse daqui que eles estavam vivendo, outros reis morreram por conspirações de outras pessoas. Os reis morreram porque pessoas chegavam próximo deles e conspiravam mal para aquele rei, então matavam os reis. Então Assuero colocou essa lei para que ninguém se chegasse próximo dele, para ele não correr esse risco. Mas nós vamos ver mais à frente no livro de Esté que ele sofre dessa mesma conspiração. O rei Assuero aqui, esse Assuero de Esté, ele morre também com alguém matando ele depois a seguir, conforme os outros reis também morreram. Então, ele fez essa lei, mas não durou muito essa lei aí, e ele foi morto justamente em cima dessa lei que o próprio fez. Parece meio contraditório, mas é isso que aconteceu. Falando aqui desse obstáculo real, então, Esté encontrou um obstáculo. Ela resiste ao ir por causa da lei. É por causa dessa lei que ela resiste. Ela corria o risco de ser executada se fizesse, mas milhares de judeus podiam morrer se ela não fizesse. Olha que interessante. Esté poderia morrer se ela fosse até o rei Assuero e pedisse para que ele retirasse essa sentença de morte para os judeus. Ela poderia morrer se ela fizesse isso, e se ela não corresse esse risco, milhares de judeus morreriam. Então, poderiam todos morrer, Esté, tanto os milhares de judeus, ou então Esté poderia mudar a cabeça do rei e salvar a todos. Então ela quis arriscar pela vida deles. Era uma difícil decisão, por isso a importância de estar firme em Deus, em jejum e oração. As nossas decisões precisam ser tomadas após jejum e oração. Nós precisamos tomar decisões que vêm direto do coração de Deus. Tem muitas decisões que a gente toma precipitadamente e depois nós vemos os problemas que eles causam e que essas decisões causam para nós, uma vez que nós não buscamos a Deus antes de resolver isso, antes de fazer então essa decisão, tomar uma decisão. Nós precisamos, antes de tomar decisões, consultar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceiro subtópico diz: autoritarismo e morte. O que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Olha o que eu acabei de dizer. O rei Assuero, ele temia essa conspiração e ele foi assassinado justamente nisso. Aconteceu a Assuero o que ele temia que lhe sobreveio. Então, lhe sobreveio o que ele temia. 8 anos depois desses episódios do livro de Esté, esse rei Assuero morreu, por um dos seus oficiais dentro do palácio. 2 de seus guardas, aliás, já haviam tramado a sua morte anos antes. Decisões autoritárias produzem muitos inimigos. É muito comum ditadores terem mortes trágicas, por vezes nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente com o ditador Líbio Muammar. A mansidão nos livra de muitos infortúnios, e quando atacados, Deus é a nossa defesa, como diz em Números 12, do 3 ao 10. Quando somos atacados, Deus é a nossa defesa. O que Assuero temia, como eu disse, foi o que lhe aconteceu.
Ninguém podia chegar perto dele no palácio sem ser convidado ou ser chamado por ele. Aconteceu 8 anos depois, então, da história de Esté. Assuero foi assassinado por um dos oficiais do palácio. Ele errou muito no seu reinado e teve, então, inimigos próximos. Isso acontece com quem tem algum cargo elevado. Quando essa pessoa começa a errar muito, começa a errar demais, quando ela começa a fazer coisas que não deveria ter feito, então vai criando-se inimigos. É assim também dentro das empresas, quando patrões vão tratando empregados muito mal, quando patrões vão tratando as pessoas mal, vão sendo arrogantes, vão usando do seu autoritarismo para prejudicar vidas, prejudicar pessoas. Então essas pessoas que têm cargos elevados, pode ser o patrão ou pode ser o gerente, então eles começam a criar inimigos. Então isso mais à frente pode causar um problema enorme, um problema a qual causou também para o rei Assuero por causa do seu autoritarismo. Esse autoritarismo dele causou a sua própria morte. Tópico de número 2. Mardoqueu convence Esté. O primeiro subtópico diz: confiando na providência divina, Esté apresentou a Mardoqueu sua impossibilidade de dirigir-se ao rei. Nos últimos 30 dias, ela não havia sido chamada por Assuero. Mardoqueu não se contentou com a resposta de Esté. Pediu que dissessem a ela que não confiasse em sua posição, por estar no palácio, pois a ordem real era o extermínio de todos os judeus, sem exceção. Se Esté não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento doutra parte virá revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. Esté capítulo 4, versículo 14. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas nossos ídolos. Deus abomina todo o tipo de idolatria. Esté tinha medo e Mardoqueu tinha muita fé. Isso é uma realidade, uma coisa que eu escrevi aqui no meu esboço, que Esté, ela tinha medo, mas Mardoqueu tinha muita fé. Mardoqueu até disse: se você não fizer, o livramento virá de outra parte. Isso aí é frase de quem tem fé. Isso é frase de quem confia no Deus que serve. Olha, Esté, se você não quiser ajudar, então de outra parte o livramento de Deus vai vir, porque eu tenho a certeza que ele livrará o seu povo. Essa era a certeza de Mardoqueu. Se Esté não se deixasse ser usada, Deus usaria outro para fazer, porque Deus, ele vela com a sua palavra. Esté capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: Mardoqueu mandou o seguinte recado para ela, para Esté: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Mardoqueu estava dizendo, nesse recado que ele manda para Esté, que se ela não quisesse fazer nada pelo povo, também isso não era certo de que ela viveria apenas, porque estava o extermínio de todos os judeus foi dito e foi assinado pelo rei. Então ela também era judia, ela era desse povo judeu e ela também correria perigo de morte. Não era porque ela tinha posição no palácio que ela talvez escaparia dessa morte. É isso que Mardoqueu estava dizendo para ela. E ainda ele complementa no versículo 14 dizendo: se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Que interessante que é as palavras de Mardoqueu, porque ele faz aquele que a gente chama de bate e assopra, né? Morde e assopra, ou bate e faz carinho ao mesmo tempo.
Porque ao mesmo tempo e no mesmo versículo que ele diz, se você ficar calado, Esther, se você não fizer nada, não se preocupe, você também morrerá, a sua família morrerá e o livramento de Deus vai vir por outra parte. Ou seja, se você não fizer, outra pessoa vai vir fazer. Mas aí Mardoqueu vai na mesma hora e diz, Esther, mas quem sabe você não foi chamada por Deus justamente para livrar a gente disso aí, né? Quem sabe você não foi chamada para isso? Então, Mardoqueu foi muito sábio no seu falar. Mardoqueu foi muito sábio na sua palavra. Na verdade, Mardoqueu era um homem sábio. Ele era um homem temente, ele era um homem justo. E ele sabia se comunicar com a sua prima, a qual ele criou. E ele sabia também. Ele não manipulou Esther, não. Esther também confiava em Deus. Era uma mulher totalmente dependente de Deus. E ela sabia disso. Tanto que ela quis buscar a Deus quando escutou essas coisas. Ela quis buscar a Deus com jejum, com oração, com consagração. Então, Mardoqueu, interessante essa fala de Mardoqueu, é só uma observação que ele, ao mesmo tempo que fala que se ela não fizer, Deus vai levantar outro para fazer, ele fala, mas Esther, talvez você foi chamado justamente para nos livrar dessa aí, justamente nessa situação. É interessante a fala dele. Partindo para o subtópico de número 2, vai dizer primeiro Deus, depois o homem. Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Ela se convenceu, então, depois dessa fala aí de Mardoqueu, ela se convenceu que ela precisava fazer alguma coisa. Ela descartou a ideia de que ela não faria nada e que Deus levantaria outra pessoa para fazer. Ela descartou isso e então abraçou essa ideia. Esther convenceu-se de que precisaria agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse a ele, para que dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. Ela faria o mesmo junto com as moças que assistiam no palácio. Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Inspirados no ateísmo, rejeitam e negam a realidade espiritual ou as realidades espirituais e negam as realidades espirituais e veem o homem como o senhor de sua existência e de seu destino, como a medida de todas as coisas. Autoconfiança e soberba humana são de origem maligna, como diz em Tiago, capítulo 4. Bem, primeiro Deus, depois o homem. Esther, ela busca primeiro a Deus. Quando ela se resolve agir, então ela fala para Mardoqueu, olha, pede para o povo jejuar então 3 dias pela minha vida, por essa entrada minha ao palácio, porque eu vou falar com o rei e eu preciso estar debaixo da proteção do nosso Senhor e Salvador, porque sozinha ela não conseguiria. Ela entendeu isso e ela precisou primeiro buscar a Deus e depois falar com o homem. Ela precisou buscar o nosso Senhor e depois falar com o homem. Esther capítulo 4, versículo 15, 16 e 17 diz assim: Esther enviou a Mardoqueu a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam e nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mardoqueu foi e fez tudo o que Esther havia mandado. Olha que interessante a frase de Esther. Depois irei falar com o rei, depois de jejuar, depois de orar, depois de se consagrarem. Então eu entrarei e falarei com o rei.
mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver que morrer por causa disso, eu morrerei. Ela estava disposta, meus irmãos, a morrer em favor dos seus irmãos judeus. Ela estava disposta a morrer se fosse preciso, mas ela iria agir, ela iria fazer alguma coisa. Mesmo com a inteligência dela, como vamos ver agorinha, daqui a pouco, ela resolveu agir, mas agir com prudência. Bem, Mateus capítulo 6, versículo 33 vai falar para nós que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus em todo o tempo, certamente Deus nos dará o escape. Foi o que aconteceu com Esté. Primeiro ela buscou a Deus, para depois ela ir falar com o homem. Primeiro ela queria a aprovação divina, e Deus, ele aprova, porque Deus, ele gosta e ele ama quando o justo vai procurá-lo antes de tomar qualquer decisão, jejuando, orando e lendo a sua palavra e vendo o melhor caminho a ser tomado. O terceiro subtópico diz: confiar em Deus não é tentá-lo. Esté confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esté e ela alcançasse o que pretendia. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso, mesmo confiando, Esté estava disposta a morrer, quando ela diz em Esté capítulo 4, versículo 16, a qual acabamos de ler, perecendo eu pereço. Décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado a mesma fé e disposição. Está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel capítulo 3. Em nossos dias são difundidas crenças errôneas que acreditam ser possível mandar em Deus e pô-lo na parede. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Então, nos nossos dias aí, tem algumas crenças errôneas aí acreditando de que pode se colocar Deus na parede, pode dizer: Deus, eu preciso, e o Senhor é obrigado a fazer, quando isso não é verdade. Deus não é obrigado a fazer nada por nós e não existe esse negócio de colocarmos Deus na parede. Não existe isso. Estela confiou em Deus, mas ela não tentou a Deus. É diferente você confiar e é diferente você tentar. Bem, nós vamos ver isso, que tentar a Deus é exigir que Deus haja na nossa vida. Isso é tentar a Deus. Por exemplo, tentar a Deus era Esté adentrar onde o rei estava no palácio, sem consultar a Deus nem nada. Eu vou entrar porque Deus vai sim me proteger. Isso é tentar a Deus, como também aconteceu em Mateus capítulo 4, quando Satanás ele aparece para Jesus no deserto. E então ele fala para Jesus se jogar do alto a baixo, que Deus daria ordem aos anjos ao respeito dele e ele não deixaria nada acontecer com Jesus. Mas Jesus, virando para Satanás, diz: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E Esté, ela confiou, mas ela não tentou a Deus. Ela não entrou no palácio de qualquer forma, não. Ela foi buscar a aprovação de Deus primeiro. Esté confiava em Deus e não foi diante do rei de qualquer forma. Antes, buscou primeiro a aprovação divina. Isso que Esté fez. Nós não podemos tentar a Deus, meus irmãos. Tem muita gente por aí tentando a Deus. Tem muita gente por aí fazendo coisas que querem fazer sem aprovação divina. Inúmeras pessoas por aí, a gente já viu até relatos de pessoas que morrem por dizer que Deus está mandando ele se jogar dali porque o anjo vai defendê-lo. Deus está dizendo para se jogar na frente de um carro porque ele vai o proteger. E pessoas morrem com isso, porque está tentando o Senhor, o nosso Deus. E nós não podemos tentar, como diz aí Jó, capítulo 2, também vai falar sobre isso aí, que a soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Vamos partir para o terceiro tópico da nossa lição, que diz o plano. Esté entra à presença do rei e propõe um banquete. Isso aí já vai começar no capítulo 5 do livro de Esté.
vai falar aí sobre esse plano. Esther entra na presença do rei e propõe um banquete. Esther foi esperta. Ela não entrou falando o que queria. Ela entrou propondo primeiro um banquete, uma conversa, e depois ela vai dizer ao rei o que ela realmente queria. O primeiro subtópico diz: prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença de Assuero, Esther estava sujeita a qualquer reação dele quando a visse, vida ou morte. Era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou espiritual, emocional e fisicamente. Depois de 3 dias de jejum, pôs sua veste real e foi ao pátio interior da casa do rei, diante do salão aonde ficava o trono. Sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar o nosso futuro. Mulheres sábias como Esther e Abigail conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. Por outro lado, a imprudência e precipitações podem levar a prejuízos irreparáveis. Irreparáveis. Então, entrando no Esther capítulo 5, para um cristão se precaver significa levar a Deus as necessidades confiando e não o tentando, confiando que ele entrará com providência. Foi o que Esther fez. Ela, com prudência, preparação, ela age e entra para executar o seu plano diante do rei. Segundo subtópico diz, estendendo o cetro. Assentado em seu trono, Assuero viu Esther e estendeu para ela o seu cetro de ouro. Essa atitude que o rei fez aqui é uma atitude a qual Esther estava com medo de que acontecesse. Símbolo da aceitação do rei para com Esther entrasse a sua presença sem ser chamada, era ele estender o seu cetro de ouro. Se o rei Assuero estendesse o seu cetro de ouro, é porque ele estava aprovando essa entrada de Esther para ir ter com ele. Então nada aconteceria com Esther. Ela foi então, a sua entrada ali foi aprovada. O rei Assuero aprovou, e prova disso é quando ele estende o seu cetro de ouro em direção de Esther. Como diz aí em Esther capítulo 5, versículo 2. Ela se aproximou e tocou a ponta do seu cetro, cumprindo o protocolo legal, como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado. Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Olha, como era incomum alguém se apresentar diante do rei sem ter sido chamado, Assuero achou estranho e logo perguntou o que estava acontecendo com Esther, porque era estranho alguém entrar assim. Que é que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther capítulo 5, versículo 3. A disposição da vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase que era comum nessas ocasiões, mas que, segundo estudiosos, não se interpretava de forma literal. Herodes usou essa mesma expressão em Marcos capítulo 6. Então ela entra diante do rei, ela adentra o lugar onde o rei está, com medo ainda da reação do rei Assuero, mas o rei Assuero teve uma reação boa, o que deu alívio para Esther. Quando ele estende o seu cetro, então ela vai e toca na ponta do seu cetro de ouro, como era comum isso acontecer, e ela tinha que fazer isso, aproximar e tocar na ponta do seu cetro, cumprindo então esse protocolo legal da época. Aí o rei Assuero diz para Esther: o que é que tens, rainha? Qual é a sua petição? Aí ele fala uma frase que o escritor e comentarista da revista, ele coloca para nós, que era normal acontecer isso, e era normal eles dizerem ou falar essa frase naquele tempo, mas não quer dizer que era de forma literal. Quando ele diz, até metade do reino se te dará, ou seja, eu te darei até metade do reino, mas isso era uma frase de efeito, não era de forma literal que ele daria metade do reino para Esther.
Pelo menos é o que os historiadores colocam, os estudiosos colocam para nós. Não era de forma literal. O cetro significa justiça. O cetro naquela altura significa justiça. Ele era um bastão curto, usado pelos reis. O rei Herodes também tinha, o rei Assuero tinha. Então ele era um bastão de ouro curto que significava justiça. Ali era uma forma de justiça que os reis usavam. Essa era uma frase de costume, não poderia ser levado ao seu literal, que eu acabei de dizer, que era até metade do reino se te dará. Terceiro subtópico diz assim: em sintonia com Deus, as circunstâncias narradas no livro de Esté nos permitem dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus. Isso é muito importante. Estar em sintonia com Deus é muito importante. Mesmo o rei se prontificando imediatamente a atendê-la, Esté agiu com cautela. Apenas o convidou para um banquete junto com Amã. Na ocasião, o rei renovou a sua disposição em atender a qualquer pedido de Esté. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Esté convida Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria o seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esté em todos os detalhes. Esté, ela foi sábia em esperar o tempo certo. Ela foi sábia em esperar o tempo certo para fazer no lugar certo e com as pessoas certas. Porque ela chama Assuero e Amã. Amã foi aquele que queria exterminar com todo o povo dela. E ela queria fazer o pedido na frente do rei Assuero, para que não tivesse nenhuma escapatória para Amã. Para que Amã não tivesse tempo para reagir. Não, ela queria fazer o pedido na frente de Amã para o rei Assuero, para que ele se sentisse para baixo ou envergonhado, ficasse ali com medo da reação de Assuero. Na lição seguinte, que é a lição de número 11, que tem por título a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, nós vamos ver que o plano deu certo. Mas essa lição de número 10 nos mostra essa chegada, antes de Esté fazer esse pedido, o que ela fez com a sua inteligência, com a sua cautela. Esté estava em sintonia com Deus, por isso tudo foi encaminhando bem, ela foi paciente em fazer isso. Ela foi paciente. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Tudo aquilo que os judeus estavam com medo que acontecesse, em apenas uma noite Esté poderia mudar, ou melhor, Deus, através de Esté, poderia mudar o rumo dessa história. Partindo para a nossa conclusão da lição, diz assim: confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Só a Ele a glória e o poder. Ou só a Ele glória. Então, vale a pena estar em sintonia com Deus, em oração, jejum e consagração. Com certeza, meus irmãos, se Esté não tivesse em sintonia com Deus, ela não falaria para Mardoqueu que antes de tomar qualquer decisão, ela iria jejuar e orar. E não era jejum de 3 horas, não era uma oração de 1 hora, não. Esté jejuou juntamente com o povo durante 3 dias, sem comer e sem beber, e também em oração e doando-se, se consagrando a Deus. Então vale a pena estarmos em sintonia com Deus, porque Deus ele vai nos livrar. Deus ele nos livra. Deus ele ainda livra o seu povo. Não só no tempo de Esté, mas nos nossos tempos também. Deus ele continua a livrar o seu povo. Deus ele continua nos livrando, uma vez que nós confiamos nele. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar que as decisões que nós iremos tomar, se for as decisões que Deus está assinando embaixo,
que Deus está colocando para nós a certeza de que Ele está com a gente, então dará certo. Não tem como dar errado quando nós colocamos diante de Deus. Se Deus quiser, Ele irá nos livrar a todo tempo, como livrou também esse povo. Mas vale a pena estar em sintonia com Deus, como estava Esté, como estava Amã e como ficou também a partir daquele momento com o povo. Bem, com certeza, algumas pessoas daquele povo dos judeus ali, eles só buscaram a Deus quando aconteceu essa provação diante deles. É certeza, isso aí com certeza. É só nós olharmos para a nossa igreja nos dias de hoje. Tem muita gente que só ora quando está enfermo, só ora quando está desempregado, só busca a Deus quando seu filho está nas drogas ou seu filho está doente. Isso aí acontece diariamente, até próximo de nós. E quem sabe não com a gente também já aconteceu isso um dia. Mas que Jesus nos dê graça, nos livre e nos guarde de sermos um hipócrita, de querer para Deus aquilo que nós não buscamos a Ele. Nós não buscamos e queremos provação de Deus. Nós não podemos ser assim. Que Jesus nos abençoe, mas que nós venhamos ter essa sintonia com Deus como tinha Esté. Eu espero vocês na próxima lição de número 11, no próximo vídeo, e que Jesus em Cristo abençoe você e a sua casa.